Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Se viram o meu episódio de há 2 semanas, vão reconhecer o convidado de hoje, o João Francisco Cunha. Olá. Cunha, hoje vamos falar de uma pessoa muito importante para os madeirenses e que não precisa de qualquer introdução, não é? Sim, vamos falar de quem é provavelmente a pessoa mais famosa do mundo e que, para além de ser portuguesa, é madeirense. Que é? O Cristiano Ronaldo. Eu concordo contigo que é provavelmente a pessoa mais famosa do mundo, mas já estou a imaginar as pessoas nos comentários a escrever que não concordam e que há pessoas mais conhecidas. Porquê é que nós achamos isto? Porque é impressionante, num mundo que é dominado pelas redes sociais e em que as pessoas mais conhecidas são as estrelas de Hollywood, atores e cantores, o Cristiano, um jogador de futebol português da Ilha da Madeira, consegue ser a pessoa com mais seguidores no Instagram e com mais seguidores no Facebook também. No episódio de hoje vamos aprender um pouco a vida, história pessoal do Cristiano Ronaldo e tu vais nos contar algumas histórias tuas relacionadas com o Cristiano que nos vão também ajudar a perceber a perspectiva de alguém que vem da mesma cidade que o Cristiano Ronaldo. E a verdade é que o Cristiano é uma pessoa muito polémica e por isso no final vamos falar um pouco sobre a opinião que os portugueses têm dele e como é que essa opinião evoluiu ao longo dos anos. Vamos começar então com a tua história que ilustra mais ou menos a dimensão estratosférica do Cristiano. Sim, de facto, há 4 anos eu tive a oportunidade de ir à inauguração do hotel do Cristiano, na Madeira, prestando assim a receita. E, bem, eu lembro-me na véspera estar a pensar, epá, foi incrível, vou conseguir falar com ele, vou conseguir ter uma conversa com ele, o que é que eu vou dizer, o que é que lhe vou perguntar, e toda esta expectativa. Mas de facto é uma dimensão à parte. Mesmo sendo na Madeira, consegui tirar uma fotografia com ele, mas mais do que isso, ele tinha uma corda a separar todos os convidados do núcleo mais próximo dele e tive que esperar 2 horas para conseguir tirar a fotografia. Ou seja, tu achavas que ias estar cara a cara com ele, E estive, mas mas estiveste separado por uma corda durante 2 horas a olhar para ele, até que finalmente tiraram uma fotografia que durou meio segundo. sim, eu basicamente disse, queres uma foto? E eu, quero. E não passou disto, não. Pronto, mas já respiraste o mesmo ar que o Cristiano Ronaldo. Sim, foi giro, mas deu para perceber que é uma dimensão à parte e vai além de qualquer expectativa que possamos criar. Mas nem sempre foi assim, não é? O Cristiano nem sempre foi esta pessoa que toda a gente conhece e toda a gente fala. Sim, pelo menos não em todo o mundo, claro. Ok. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos em 2010 e apesar do Cristiano já ser muito, muito conhecido, não é? Já estava numa fase, já tinha até sido bola de ouro. Nos Estados Unidos, como sabemos, o futebol não é muito conhecido e nas minhas viagens o Cristiano sempre foi um elo de ligação muito competente para explicar de onde é que eu vinha, ou seja, tanto Portugal e mais especificamente a Madeira. Ou Bem, seja, foi uma grande desilusão. Ninguém sabia que era o Cristiano. ou seja, tu nas tuas outras viagens, sempre que dizias que eras de Portugal e da Nem Madeira... era preciso dizer, bastava dizer, exatamente, Cristiano Ronaldo, e eu sou da mesma ilha que ele. E pronto, já estava contextualizado. Aqui não se verificou nada disso. Qualquer pessoa que perguntava, e de onde é que são e tal, e o banco tentava usar o Cristiano Ronaldo, mas Ninguém sabia. não serviu de muito. Estamos a falar de 2010. Hoje em dia, até nos Estados Unidos, ele já é uma personalidade Sim. estratosférica. Agora vamos falar um pouco da vida do Cristiano. Ele nasceu na tua cidade, no Exatamente. Funchal, há quase 36 anos, porque daqui a 2 dias, hoje é dia 3 de fevereiro, daqui a 2 dias, dia 5, ele faz 36 anos. Exatamente. E continua em altas. E tu tens uma história também em relação ao aniversário do Cristiano. Portanto, Sim, é uma história engraçada. Uma pessoa muito importante para mim faz anos no mesmo dia do Cristiano, a minha mãe, importante. portanto 5 de fevereiro, e teve piada porque, pronto, foi o dia 5 de fevereiro, isto já há uns anos atrás, e outra pessoa também muito importante para mim, que já não está presente infelizmente,
O meu avô, no dia a seguir, estava na nossa Teu casa. avô, que é o pai da tua mãe. O meu avô materno, exatamente. Estávamos todos na minha casa, no dia a seguir, ou seja, no dia 6 de fevereiro, e o meu avô tinha-se esquecido do aniversário da minha mãe. Mas pronto, não houve problema, estava tudo bem. E o meu avô diz: epá, sabem quem é que fez anos ontem? Cristiano Ronaldo fez anos ontem. E a minha mãe disse, também sem grande problema, mas pois pai, eu também fiz. E ele: mas é suposto eu saber tudo, não sei o quê. Mas pronto, teve piada e é uma história muito especial para mim, porque retrata muito o quão especial também era o meu avô. O Cristiano nasceu então dia 5 de fevereiro, cresceu sem grandes posses, cresceu na pobreza e a primeira equipa de futebol dele foi o Andorinha, certo? Exatamente, onde o pai dele era roupeiro. Depois do Andorinha foi para o Nacional e onde eventualmente fez uns trials para o Sporting, que não duvidou em repescá-lo e em trazê-lo para Lisboa com 11 anos. Aos 11 anos ele foi afastado da sua família, da Madeira, que está a 1100 km de Lisboa, e foi sozinho para o Sporting, para Lisboa. Sim. E o Cristiano até diz frequentemente que esse foi dos piores momentos da vida dele. Ou seja, esses primeiros tempos fora da família, em que gozavam com o sotaque dele, em que ele sentia a falta deles e que chorava praticamente diariamente. E aí o Cristiano ficou no Sporting desde os 11 anos até aos 17, não é? Sim, 17, 18. E aí, como todos sabemos, foi para o Manchester United e pronto, e o resto é história. O resto é história. E tu também tens uma história em relação aos tempos do Cristiano no United. Exatamente, uma história também muito especial e que mostra o quão especial e atencioso é o Cristiano. Portanto, o Cristiano, houve ali uma altura em que o pai estava bastante doente. Uma enfermeira conhecida da minha família sabia que eu era muito fã do Cristiano Ronaldo e, como ele estava lá e era tão acessível, pedi-lhe um autógrafo num cartão que ela tinha para lá, uma coisa qualquer, e o Cristiano assinou, mas achou que aquilo não era suficiente e disse: não, ok, assinou, mas no dia a seguir, amanhã, eu trago um cartão mais apresentável assinado. E no dia a seguir, no meio de toda esta situação do pai, ele teve a atenção de facto trazer e trouxe um cartão com uma fotografia dele no Manchester United, um cartão oficial com a assinatura e dedicatória para mim. E isto de facto retrata o quão especial o Cristiano Ronaldo é como pessoa. E depois de ter ganho o campeonato inglês mais do que uma vez, a Liga dos Campeões e a sua primeira bola de ouro, ele foi então do Manchester para o clube que ele mais sonhava ir. Exatamente, eu sempre disse isso abertamente, o Real Madrid. E tu também tens uma história com o Cristiano nos tempos do Real Madrid. Sim, é verdade. Portanto, em 2014, a final da Liga dos Campeões foi em Lisboa e foi precisamente entre o Real Madrid e o Atlético Madrid. E era uma final com muito significado porque seria a primeira do Cristiano no Real Madrid e a tão ambicionada 10ª Liga dos Campeões do Real Madrid. Para quem não está familiarizado com o futebol europeu, a Liga dos Campeões é a competição mais importante. Quanto é que custava um bilhete normalmente? No dia do jogo ou na véspera do jogo estavam-se a vender bilhetes a milhares de euros. Pronto. Na rua, no mercado negro, mas tinha mesmo um grande valor. Mesmo tendo muito dinheiro, nem é garantido que se consiga ter acesso ao bilhete, que até é sujeito a sorteios, o que está aberto ao público. Portanto, o jogo foi num sábado e na sexta-feira um amigo meu tentou convencer-me a ir ao Terreiro do Paço, que era onde estavam as tendas publicitárias todas e onde iam haver vários eventos para ganhar-se prémios e eventualmente até bilhetes para a final. Mas no meio de milhares e milhares de pessoas a tentar fazê-lo, era completamente irreal pensar que poderíamos ter essa oportunidade. Até que ele, ao fim da tarde, diz: tens que vir imediatamente para aqui, para o Terreiro do Paço, e consegui te inscrever numa competição de toques. Tens que vir imediatamente para aqui. E eu na altura até achei que ele estava a gozar, mas fui, não é? E pronto, lá me meti numa competição de toques, éramos 16.
milhares de pessoas a assistir, milhares de pessoas de todo o mundo. Foi uma grande pressão, mas eu de facto tinha facilidade em dar toques. Uma coisa que é preciso dizer é que o Cunha joga muito bem à bola. Com toda aquela pressão, ia valer 2 bilhetes para a final da Champions. Foi um pouco difícil, mas de facto fui a pessoa que deu mais toques, teve várias etapas. E para a minha grande surpresa, no fim, a apresentadora diz: e agora os 2 primeiros vão fazer um puzzle, e o primeiro a acabar o puzzle ganha os bilhetes. E eu, epá, não acredito, vou perder estes 2 bilhetes por causa de um puzzle. Só para contexto, tu chegaste à final dessa competição, tu tinhas dado toques. Muito mais do que o segundo. Muito mais. Tu achavas que ias ganhar facilmente. Não, eu já tinha ganho, já tinha acabado. E eis que a apresentadora diz aquilo, não é? Puzzle, em vez de ser mais toques. E pronto, e agora para se decidir vamos fazer um puzzle. E eu, vou perder estes bilhetes por causa de um puzzle. Se calhar acaba primeiro do que eu. Mas não acabou. Ganhaste. Eu acabei primeiro o puzzle e ganhei de facto os 2 bilhetes para a final da Champions. Exatamente. E tal foi o assédio de todo o público, todas as pessoas que estavam a assistir, eu tive que ser escoltado pela polícia até um táxi. E pronto, e no dia a seguir fui assistir com o meu amigo que conseguiu inscrever-me nesta competição. Lá fui assistir com ele à final da Champions. O Cristiano ganhou e marcou e foi incrível, foi muito especial. E depois dessa final da Liga dos Campeões, o Cristiano ganhou mais 3 vezes a Liga dos Campeões no Real Madrid, ganhou 4 bolas de ouro no Real Madrid e em 2016 ganhou aquilo que para mim é a coisa mais importante que ele ganhou e ele próprio. E para ele próprio também, ele diz isso várias vezes. Ganhou o Europeu para Portugal. E não sei se partilhas desta opinião, mas acho que aí muitos portugueses começaram a vê-lo com melhores olhos depois desse Europeu. Sim, sim, sim. E vamos falar um pouco da opinião dos portugueses no geral sobre o Cristiano Ronaldo. Pois, ele de facto transmite essa imagem de arrogante, convencido, egocêntrico, pronto, especialmente dentro de campo, não é? Mas isso também se calhar, é o que o fez conseguir conquistar tanto e ser tão ambicioso, é toda essa postura dele dentro de campo. No entanto, isso não faz sentido, isso é um modo de competir, não faz sentido julgá-lo generalisticamente só em relação a isso, não é? Atitude dentro de campo. Isso é a estratégia de coping dele para conseguir motivar-se e conquistar tudo o que tem conquistado. Porque a verdade é que fora de campo o que não faltam são gestos maravilhosos, até solidários. Ele foi já considerado o desportista que mais doa no mundo. Como é que se pode concentrar-se tanto nesses aspectos? E pronto, eu acho que aos poucos as pessoas, mesmo a nível mundial, conseguiram distanciar-se mais dessa opinião e valorizá-lo pelo que ele realmente é. E acho que atualmente ele é muito mais reconhecido do que foi na primeira metade da sua carreira, por exemplo. Exato. Continua a espalhar a sua magia, dedicação e sucesso em Itália, na Juventus, e certamente vai continuar a ser bem sucedido durante mais alguns anos. Para acabar o episódio, quem é o melhor jogador do mundo? Cristiano Ronaldo. Sem dúvida. Concordo. Se gostaram deste segundo episódio com a participação do meu amigo Cunha, digam nos comentários se o querem de volta ou se não querem ver mais vídeos com ele. Eu aceito. E se gostaram, vão segui-lo ao Instagram, João Francisco Cunha 4, e vão ver a fotografia que ele tirou com o Cristiano Ronaldo. E ponham um gosto. Até à próxima. Tchau, tchau.